texto que eu vou apresentar agora foi escrito por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business. E tem como objetivo deixar um pouco mais claro temas como a Amazônia e índios no Brasil. Essa parte da população brasileira ainda miserável e que por décadas foi explorada pelos anos de governo do PT e pela FUNAI. Mas nós vamos começar falando de Hollywood, uma cidade localizada no estado norte-americano da Flórida, no condado de Broward. Foi fundada em fevereiro de 1921 e incorporada em novembro de 1925 e faz parte da área metropolitana do sul da Flórida. Mas antes de ser, digamos, urbana, foi uma grande extensão de terras indígenas. Quando o nosso analista de mercado, Júlio Brissac, esteve lá pela primeira vez, logo soube que existiam tribos indígenas em todo o estado da Flórida, com destaque para os Seminoles. Uma das grandes atrações do condado é o grande prédio da rede de restaurantes, cassinos e hotel Hard Rock Café. Em 2006, o complexo foi orçado por 965 milhões de dólares, que em valores atuais corresponde a algo em torno de 3,8 bilhões de reais. E era de propriedade do grupo britânico Rank Group, mas foi vendido. Essa poderia ser mais uma aquisição normal no mundo dos grandes negócios, mas tem um pequeno detalhe. Foi a primeira compra de uma grande corporação internacional por parte de uma tribo de índios da América. E foi um marco no aumento do poder econômico dos Seminoles da Flórida e de outras tribos indígenas. A transação que ocorreu lá em 2006, muito provavelmente você não viu ou não deu a mínima importância para esse marco histórico. Os Seminoles, na época, informaram que financiaram a operação de compra com títulos da dívida, emitidos por uma nova sociedade hard rock e com dinheiro procedente de seus negócios de jogos e apostas. Atualmente, a tribo Seminole possui e explora 2 hotéis e cassinos hard rock no estado da Flórida, um em Tampa e outro em Hollywood, ambos com base num acordo de licença com a Hard Rock International. A tribo Seminole é formada por 3.300 membros, liderada por um governo soberano por meio de um conselho tribal de 5 membros eleitos por votação. O produto de seus investimentos destina-se a serviços públicos próprios, como polícia, bombeiros, serviços sanitários de emergência, educação, saúde, habitação, tratamento de água, desenvolvimento econômico e parques para recreação. Atualmente, mais de 90% do orçamento da tribo é proveniente da receita de atividades relacionadas com o jogo. Mas você deve estar se perguntando por que nós estamos falando sobre isso, né? Simples, porque em qualquer lugar do mundo, índio não quer apito. Índio quer dinheiro, quer terras, além de suas riquezas, é claro. Lá nos Estados Unidos, onde centenas de tribos foram dizimadas pelo governo no século passado devido a interesses nas terras, fazendo desaparecer as suas riquezas, fez com que o índio americano se reinventasse. E alguns, como os Seminoles, entenderam o jogo e hoje são um grupo bilionário. Em mais um capítulo, na tentativa de manter o Brasil com status de nação subdesenvolvida, usando para isso o falso manto ambiental, uma boa parte de pseudo-ambientalistas interessadas simplesmente em dinheiro fácil usa e explora os povos indígenas até hoje. E claro, estão por aí, criticando a postura do governo Bolsonaro, que entende que é preciso uma revisão das áreas habitadas por 305 diferentes tribos no Brasil. Caso você não saiba, segundo a legislação vigente, em tese, sob responsabilidade dos povos indígenas, essas terras não podem ser exploradas para fins industriais. O presidente da República do Brasil já se posicionou ao declarar que há muita terra para pouco índio nesse nosso país. E nessa sexta-feira, 30 de agosto, declarou a jornalistas que decidiu não demarcar mais terras para índios. Existem suspeitas de fraudes nas demarcações e de venda direta de terras pelos índios a estrangeiros. O presidente faz críticas sistemáticas ao tamanho do território ocupado pelos indígenas no país e diz que eles deveriam se integrar à sociedade em vez de se manterem isolados em tribos na região amazônica. Se nos tempos do governo do PT fizeram o que fizeram em empresas como a gigante Petrobras, fica fácil entender que tem tribo indígena demarcada aqui no Brasil com índio de cabelo encaracolado ou até mesmo louro
de olhos azuis. Entendeu agora por que nós fomos até os Estados Unidos para falar da tribo Seminole? A Constituição brasileira garante a posse da terra aos índios e, a partir de 1988, as demarcações ganharam impulso legal. Essas terras, sob responsabilidade dos índios, não podem ser vendidas nem exploradas, apenas para subsistência, e são de propriedade da União. Claro que tudo isso em tese, pois a coisa é bem diferente do que esses falsos ambientalistas falam por aí. Estão em análise no Congresso projetos de lei que permitem a exploração dessas terras para garimpo e agronegócio, mas avançaram com timidez nos últimos anos. Mas devem ganhar impulso sob o comando de Bolsonaro, pois, como você também já sabe, em qualquer lugar do mundo, índio não quer apito. Índio no Brasil quer plantar, quer criar gado, quer extrair alguns dos milhares de bens minerais que estão na Amazônia, como minério de ferro, alumínio, cobre, ouro, manganês, caulim, estanho e, eventualmente, gás. Alguns desses índios, e claro, esses falsos ambientalistas já lucram com isso, mas a maioria dos brasileiros não sabe. O Brasil vai deixar de ser inocente e os índios desse país, muitas vezes em condições miseráveis, vão deixar de ser explorados politicamente. Avante agronegócio do Brasil. Só com informação profissional e investigativa nós vamos sobreviver.